Olá, sétimo ano. Vamos lá para a nossa aula. A aula dessa semana a gente vai estar falando aí sobre a região sudeste, né? Nós vimos algumas coisas sobre outras regiões e agora estamos passando para a região sudeste. E hoje a gente vai estar falando sobre a estrutura física, né? Algumas características físicas. Primeiro, conhecer a região que é formada pelos estados, que a gente vai ver já já. Formada por 4 estados, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. E vamos falar sobre as questões que destacam aí na geografia física. Hoje a gente vai estar destacando a questão do relevo. E também vamos estar vendo a questão da população, né? Já que é uma das regiões principais em relação ao desenvolvimento, e isso influencia aí também em relação à população. Então, vamos ver esses 3 itens, ok? Como a gente sempre faz, vamos lá compartilhar o livro para que você possa estar acompanhando aí. Abre aí o seu livro, vai lá para o capítulo que fala sobre a região sudeste, começa aí na página 344 e a gente vai seguir. Vamos que vamos. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra. Antes disso, antes de eu ler aqui, vamos conhecer um pouquinho do mapa político que mostra aí a região sudeste, né? A região sudeste, a gente sabe que é a região que mais se desenvolveu, tem o maior número de indústria, né? Por isso a mais industrializada, a mais urbanizada, é uma região também que tem um grande número da população, que já que ela é a mais desenvolvida, ela acaba atraindo também mais pessoas. E isso faz com que muitas pessoas de outras regiões migrem para a região sudeste. Então, já já a gente vai entrar em outros detalhes, mas a princípio vamos conhecer aqui o mapa. Esse é o mapa político que mostra a divisão política da região sudeste. E, como eu falei, ela é formada por 4 estados, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Esses estados têm como capital, no caso de Minas Gerais, Belo Horizonte, no caso de Espírito Santo, Vitória, no caso de Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, e no caso do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo. Então, a gente tem aí 4 estados e as 4 capitais, ok? Isso é para a gente iniciar. Agora vamos lá para o nosso texto que fala um pouquinho sobre o panorama da região sudeste. Então, a região sudeste em números. A região sudeste reúne os estados com as maiores aglomerações populacionais e os maiores centros urbanos do país. Consequentemente, apresenta, em escala nacional, os maiores fluxos econômicos e os principais polos de indústrias siderúrgicas, petroquímicas, tecnológicas e centros financeiros do Brasil. Maior centro consumidor de energia, com a mais vasta rede de transportes e de telecomunicações do Brasil. Essa região também apresenta sérios problemas socioeconômicos e ambientais, tanto nos centros urbanos como nas áreas rurais. Um lugar que tem maior dinâmica, maior número de pessoas, toda esse movimento econômico, né, de atividades econômicas, obviamente que os problemas também tendem a ser maiores. Então, é uma região que tem, além dos seus benefícios, tem esses problemas a serem resolvidos. Lá para a nossa próxima página, a gente começou na 44, agora a gente vai para 45, falando aí da parte da estrutura física, né? Destacando aí o relevo. Bom, características naturais da região sudeste. As paisagens do sudeste são compostas por praias, florestas tropicais e formas de relevo bastante irregulares,
em que atuam climas que se caracterizam por chuvas frequentes. A seguir, vamos conhecer alguns aspectos naturais dessa região. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Relevo e hidrografia. Os rios da região sudeste são perenes, ou seja, são uma pausa aí, eles permanecem o ano inteiro correndo, né? Tal que tem água para isso. Os rios da região sudeste são perenes, abastecidos pelas chuvas abundantes, comuns na região em boa parte do ano. A hidrografia da região apresenta grande potencial econômico, sobretudo pela possibilidade de geração de energia elétrica, pesca e turismo. A navegabilidade é favorecida pela construção de eclusas. Já já a gente vai dar uma olhada ali o que é eclusa, que permitem a transposição das embarcações em áreas de relevo ondulado. Essas características favorecem o desenvolvimento econômico da região, que pode escoar sua produção por meio de hidrovias por meio das hidrovias mais importantes do país, a Tietê, Paraná. Por uma das hidrovias mais importantes do país. Vamos lá. Próximo parágrafo. Alguns dos principais rios brasileiros nascem nessa região, como o Jequitinhonha, na Serra do Espinhaço, e o São Francisco, na Serra da Canastra. O relevo é marcado pela presença de planaltos e serras, como a do Mar e a da Mantiqueira. E assim vai, vamos lá. Próxima página. Vamos lá aqui dar uma olhada nos mapas. Eclusa. O que são eclusas? Funcionam como se fossem elevadores, né? Quando você tem um rio e tem diferença de nível, né? Vem um rio, aí aquela queda de repente, que a gente chama de cachoeira, aí faz com que o rio não seja possível as embarcações correr por esses rios, né? Porque tem a queda d'água, aí isso não dá para o rio correr ali naquela região. Então, o que eles criam? Criam algumas eclusas. No lugar, quando tem desnível, eles criam como se fosse um elevador com a própria água do rio. Aí, esse espaço aqui, onde eles criam o ambiente, faz com que o barco entre, né, entre uma coisa e outra. Olha aí para a tela que é mais fácil. Eles criam esses ambientes aqui, ó, com esses paredões que a gente está vendo aqui. Então, como se fossem piscinas que estendem do rio, e o navio vem de cá, ó, daqui para lá, aqui para lá. Entra aqui, aí esse ambiente aqui enche de água, ele vai para um novo nível, e aí depois ele pode passar para a parte mais alta do rio. Quando está voltando, a mesma coisa. Ele entra nesse local quando está cheio d'água, e eles vão liberando a água, essa embarcação vai descendo, aí a embarcação fica na altura do rio, que está mais baixo. Então, isso facilita a passagem de um navio de uma área mais elevada do rio para uma área mais baixa, quando essa área mostra desnível, ok? Essa é a eclusa que falou no texto. A outra coisa que a gente vai ver aqui é o mapa que mostra a altimetria na região sudeste, né? E aí a gente tem aqui a legenda, que mostra a parte mais escura, a parte mais alta, e à medida que vai clareando até chegar à parte verde, é a parte que tem menos altitude. E a gente tem aí 2 ou 3 pontos de referência mostrando os pontos mais altos da região sudeste, que a gente chama também de pico. A gente tem aqui Pico da Bandeira, né, que fica no Espírito Santo. A gente tem Agulhas Negras, que fica no Rio de Janeiro. E a gente tem Pedra da Mina, já está na região de São Paulo. Então, a gente tem aí os 3 pontos mais altos da região sudeste. Pico da Bandeira, Pico da Pedra da Mina e Pico das Agulhas Negras. Esses são os 3 pontos mais altos da região sudeste.
ok? Agora vamos para a página 351, para a gente falar sobre a população. Como se caracteriza a população aqui na região sudeste. Aqui está. Nossa, vamos lá. Página 351. Vai acompanhando aí. Página 351. Ah, página 351. População na região sudeste. Beck. Vamos ver a página aqui. 349. Ok. Então vamos aqui. Vamos ler aqui essa primeira página 350. Só esse trecho aqui de cima. Que é sobre a população. A gente passa já para lá. Então, olha lá. A população da região sudeste. O sudeste é a região mais populosa do Brasil, com cerca de 86 milhões de habitantes, né, que representa aí 42% da população brasileira. Os quadros abaixo mostram os principais motivos pelos quais a população dessa região apresentou grande crescimento em poucas décadas. Um deles, como eu falei, é a imigração, né, que é a chegada de pessoas de outras regiões ou de outros lugares. O Sudeste recebeu imigrantes de outros continentes, sobretudo italianos, portugueses, espanhóis e japoneses, que vieram inicialmente para trabalhar na produção de café no interior paulista. Entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras décadas do século XX, então recebeu bastante imigrantes aí para trabalhar principalmente no café, que era a época do auge do café. Agora vamos para a página 351. Vou mostrar aqui outros motivos. Deixa eu falar aqui dos 3 motivos. A gente falou que a região sudeste é a mais populosa do Brasil. Então, um dos motivos é essa migração. No caso desse período aqui do café, esses imigrantes vieram para trabalhar como mão de obra do café e eles são de fora, são migrantes externos, ok? Vamos lá mostrar os outros 2 motivos. Segundo motivo, urbanização. Meados da década de 1950, a população se beneficiou da ampliação dos serviços de saneamento básico, acesso a medicamentos, vacina e melhoria de atendimentos hospitalares oferecidos nas cidades. Diante desse avanço, a taxa de mortalidade infantil caiu e a qualidade de vida começou a melhorar, assim como a expectativa de vida. Então, diminuiu o número de mortalidade infantil e diminuiu o número de mortes. Isso significa que as pessoas viviam mais. Então, à medida que ia nascendo e as pessoas não morriam, isso também funcionou aí para aumentar o número da população. E o outro fator aqui destacado é a migração interna. Pessoas que vinham de outras regiões para poder estar na região sudeste, ok? Essa é a chamada migração interna. Okay? A partir de 1930, industrialização, a região sudeste passou a receber um grande número de migrantes vindo de outros estados brasileiros. Esse fluxo também foi impulsionado entre os anos de 1950 e 1970, pela mecanização do trabalho no campo, que incentivou milhares de pessoas a deixarem a região Nordeste
em busca de melhores condições de vida no Sudeste. Grande parte desses migrantes foi absorvida pelo trabalho na construção civil e ou na indústria, ok? Então, esses são os motivos que de ser uma área ou a região mais populosa do Brasil. Agora a gente vai para a página 351, para a gente ver as características dessa população no Sudeste. Século XXI, diminuição do ritmo de crescimento da população. Então, começa a diminuir o ritmo de crescimento. Continua crescendo, mas não cresce no mesmo ritmo. O fluxo de migrações no Sudeste foi perdendo força a partir do início do século XXI. Uma das razões para tal fenômeno foi o surgimento de novos polos de atração, como a expansão das fronteiras agrícolas nas regiões centro-oeste e norte, e novos polos industriais no nordeste. Então, se as pessoas têm alguma coisa que as atrai para lá, para outras regiões, então elas vão vir menos para a região sudeste. Somado a isso, o crescimento natural também começou a diminuir, em decorrência da redução da taxa de natalidade, como em outras áreas do país. O aumento da maior parte da população do Sudeste reside nas áreas urbanas. Atualmente, a maior parte da população Sudeste reside nas áreas urbanas. Então, isso significa que a região Sudeste é predominantemente urbana. A população fica, a sua maioria na área urbana, ela é predominantemente urbana. Vamos continuar a leitura aqui. Sobretudo nas regiões metropolitanas de onde? Principais destaques, região metropolitana da cidade de São Paulo, região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana da cidade de Belo Horizonte. Observe no mapa ao lado a área de maior concentração populacional dessa região. Aí a gente tem aqui. Ok? Sempre acompanhando aqui a legenda, para que você saiba do que está falando. Quanto mais escuro, maior concentração de pessoas, isso significa que tem de 100 ou mais pessoas por quilômetro quadrado. E essa mais baixa aqui, o amarelo mais claro, isso significa que a população numa região dessa aqui tem baixa concentração. Então, tem uma pessoa por quilômetro quadrado, em média, que eles fazem aí. Ok? Então, vamos lá para a nossa tarefa, para a gente responder a nossa folha. Primeira questão da nossa folha é considere o relevo do Sudeste e cite os 3 pontos mais altos da região. Como eu falei, Pico da Bandeira, Pico da Pedra da Mina e o outro que é Pico das Agulhas Negras. Okay? Então, a gente tem 3 partes aí que representam as partes de maiores altitudes na região Sudeste. Bom, vamos lá. Próxima questão. Então, olha só, os pontos mais altos da região Sudeste, Pico da Bandeira, Pico da Pedra da Mina e Pico das Agulhas Negras. E a próxima questão. Cite os estados que integram a região Sudeste e suas capitais. Como eu falei para você, o Sudeste é composto por 4 estados. O Rio de Janeiro, que tem como capital a cidade do Rio de Janeiro também. São Paulo, que tem como capital a cidade com o mesmo nome, que é São Paulo. Belo Horizonte, que é a capital, no caso de Minas Gerais. E é formado também pelo Espírito Santo, que tem como capital a cidade de Vitória. Okay? E a terceira e última questão, analisando as características da região Sudeste, sabendo que a maior parte da população reside nas áreas urbanas, destacando aí 3 regiões metropolitanas. Quais são essas regiões metropolitanas que se destacam aí com essa população urbana? Região metropolitana do Rio de Janeiro, região metropolitana de Belo Horizonte, região metropolitana de São Paulo. Essas são as 3. Ok? Fechado por cá a nossa aula. Então, vamos que vamos.
Até a nossa próxima aula. Curta bastante aí, veja o que você pode aproveitar, estude. Até a próxima. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá.